O que faz um ventilador travar, esquentar, rodar devagar e fazer barulho? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. Não existe apenas uma ou duas causas, existem várias causas e possibilidades para o ventilador apresentar problema. Eu vou apresentar aqui nesse vídeo algumas delas. Visitem meus canais do YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E sempre que possível, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia postar vídeos mais legais. Como eu falei, não existe apenas uma causa, um problema para que o ventilador pare de funcionar, ou fique travando, ou esquente, comece a esquentar, tenha a rotação reduzida. De repente, seu ventilador estava com a rotação forte e passa a girar devagarzinho. E também fazer barulho. Não existe apenas uma causa ou problema que venha afetar o funcionamento do seu ventilador. São vários. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar algumas delas, mas não são só essas. De cara, eu já gosto de deixar claro para os participantes que o capacitor do seu ventilador, se ele tiver capacitor, você precisa verificar esse capacitor. E como verifica um capacitor? Eu tenho vídeo nos meus canais que ensina a fazer o principal teste do capacitor, que é se ele está segurando e descarregando cargas, tá? Fase de um lado, neutro do outro, encosta as pontinhas, estralou, ou seja, ele além de carregar, ele descarregou, tá? Então, o primeiro teste que normalmente eu faço em um equipamento que tem capacitor é verificar se o capacitor tem avarias. Quando eu falo o primeiro teste, eu estou falando depois de uma inspeção visual, porque muitas vezes ao olhar para um equipamento você já consegue matar ali o problema, tá? Então, nesse caso você não vai mexer em nada, você já conseguiu identificar o problema, você vai resolver aquele problema. Então, o primeiro na minha classificação aqui é o capacitor. E qual o segundo que eu tenho encontrado muito pelas manutenções que eu tenho praticado? Falta de limpeza. Por incrível que pareça. Que tipo de limpeza? Tem gente que tem ventilador, quando é muito velho a gente entende, que está cheio de cabelo, cheio de pelo de animais de estimação, cheio de folha de árvore, galho de árvore, impedindo ventilar o equipamento, O equipamento às vezes está te ventilando, mas ele não está se auto-ventilando, porque as proteções aqui, os poros da proteção, estão todos bloqueados por telha de aranha, por cabelos, por lã de alguma roupa, etc. e tal. Então precisa ter uma limpeza no ventilador. Eu geralmente recomendo essa limpeza periódica sempre no inverno, que a gente usa menos o ventilador. Porque no verão, se você desmontar e der um problema, você vai passar calor. Tá? Já no inverno você não usa muito. Então você faz essa limpeza para que você tenha um ventilador funcionando normal e uma vida útil maior do ventilador. Eu, por experiência própria, o meu ventilador, eu sempre faço a limpeza no inverno, limpeza e lubrificação. E o meu chuveiro, eu sempre faço uma limpeza e lubrificação ou uma vistoria no verão, em que eu preciso de temperaturas menores do que no inverno da água. Falta de lubrificação, igual eu acabei de falar.
E como é que eu lubrifico, né, um ventilador? É claro que não é qualquer pessoa que tem a habilidade para desmontar e montar direitinho, né, o seu ventilador. Eu tenho vídeos que ensinam a desmontar e tenho vídeos que ensinam a montar. Mas eu recomendo você, se não tem experiência e percebe avarias no seu ventilador, levar para um técnico fazer essa inspeção e essa limpeza para você. Tá? Ele vai desmontar, ele tem tudo o que ele precisa, tem os lubrificantes certos. E se tiver um problema mais grave, ele vai acabar te passando. Ventilador pirata, ventilador barato. Tem gente que fala que é tudo igual. Eu tenho um vídeo que vai demonstrar nos meus canais aí a diferença de um ventilador caro para um ventilador barato. Isso é fácil, isso é estrutural. A gente consegue visualizar pela estrutura. As peças do ventilador barato, elas se desmancham, né, com o tempo de uso. As buchas começam a travar, começam a enferrujar, começam a desgastar, como se fosse uma barra de sabão, né? Já o ventilador mais caro, não. Os materiais ali são materiais confiáveis, materiais testados e que certamente vai ter uma vida útil muito longa no seu ventilador. Tem um vídeo, inclusive, que eu falo de um ventilador de uma marca boa que eu tive, da Arno, que 15 anos ligados dia e noite, pode-se dizer dia e noite, nunca me deu problema. Variação de tensão. Você está lá com o ventilador ligado em 110, de repente caiu ou subiu a tensão, você vai perceber que ele vai aumentar ou diminuir a velocidade dele. Quantas vezes, de repente, você está lá, o ventilador está devagar e de repente dispara, né? Não só o ventilador, quanto outros equipamentos. Você precisa observar isso. Se é uma variação comum, não tem problema. Mas se é uma variação que fica lá por muito tempo, tem que tomar cuidado com isso. Falha na construção. O ventilador barato, quando eu falo ventilador pirata, ventilador importado, para concorrer com os preços de outros ventiladores, eles não vão usar materiais top de linha para construir um ventilador que vai ser barato, tecnicamente falando, tá? Qualidade e preço são duas coisas diferentes. Você quer um produto com qualidade superior, o seu preço vai ser superior. Você quer um produto porque funciona, então você vai ter o que merece na sua instalação. Essas são apenas algumas referências, tá? Não é só isso, existem várias. Existem problemas gerais, né? Problemas de peças que ficam soltas, problema de peças que derreteram aqui dentro. Nesse aqui, por exemplo, tem uma ventoinha. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui. É que o espaço é um pouco limitado, mas deixa eu ver aqui, ó. Eu vou olha, esse lado aqui, ó. Vou tirar aqui o rotor, só para demonstrar o que eu quero dizer. Ó, desse lado tem uma ventoinha. Desse lado deveria ter uma ventoinha, só que ela quebrou e não foi substituída. Ou seja, você vai ter avarias ou o seu ventilador vai apresentar avarias. Esse era o principal objetivo desse vídeo. Eu peço aos participantes do canal que nos ajude a aumentar as inscrições e visualizações dos nossos canais. E como é que você faz isso? Dando um joinha e compartilhando para os seus amigos. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.